Estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre economia solidária no Rio de Janeiro. Eu queria falar um pouquinho agora sobre a relação da economia solidária com o poder público, né? A Dora falou de Nova Iguaçu. Com a Prefeitura de Nova Iguaçu, como é que o movimento se relaciona? Olha, governo novo. O que a gente não tinha conseguido no governo anterior, graças a Deus conseguimos no governo atual. E o que era? Era o direito de trabalhar toda semana, porque se você tem um produto, você tem que escoar. E tinha muitos... e no governo anterior, o que aconteceu? Ficamos 6 meses sem poder trabalhar como empreendimentos. E a Feira da Roça, que é o movimento de economia, também economia solidária, e agricultura familiar, ficou 4 meses sem poder trabalhar. Imagina, um produtor... O que a senhora diz sem poder trabalhar, sem poder expor? Escoar seu produto no município, porque mudança de governo tira tudo da rua. Então, teve muitas reuniões, muitos debates, até o governo liberar 50%, que foi o que aconteceu, que foi a Feira da Roça. Depois, organizou todo o artesanato, toda a economia solidária, como artesanato em si, e voltou para a rua. Porém, era aquilo. O tempo passou e as coisas ficaram difíceis, porque quem vive do artesanato, como economia solidária, como nós somos, a gente vive, a maioria o quê? São senhoras que fazem para poder trazer o recurso para dentro de casa. Se você não tem de onde escoar, como é que vai ser? E, graças a Deus, nesse governo, né, nesse atual governo no qual nós estamos em Nova Iguaçu, as coisas melhorou, porque já foi decretado, tem a lei do artesanato em Nova Iguaçu, logo, se Deus quiser, vai ter a lei de economia solidária também em Nova Iguaçu, e o ponto fixo para a gente poder trabalhar, mostrar o nosso artesanato, né? Os empreendimentos mostrar. O ponto fixo é a maior demanda. Porque é a origem, é o cartão de visita de cada município. Espaço de referência, né? Então seria uma coisa assim, muito bonita se cada município tivesse um cartão de visita, porque vamos para a linha do artesanato, vamos para o pessoal conhecer o que é economia solidária no município. E hoje, né, nós estamos tendo isso, devagar, como eu estou falando. Em relação à sua pergunta nos governos, no início, todo mundo fala o que é economia solidária. O que é economia solidária? Um aprendizado, né? As pessoas, às vezes, fazem economia solidária dentro de casa, com seu vizinho, e não sabem o que é economia solidária. Às vezes as pessoas falam, tá bom, tudo bem, beleza, mas o que é economia solidária? Ou já está fazendo e não sabe o que faz. E não sabe o que é. Se dá conta. Né? Então, isso em Nova Iguaçu, graças a Deus, muitos diziam que não era o que era economia solidária, uns estão aprendendo, outros diziam, eu não quero me meter com isso. E a maioria da gestão também, alguns dos gestores hoje que estão em Nova Iguaçu, da secretaria, dizem, beleza, vou ajudar, mas na hora que a gente... Bate na porta. Não posso, estou em reunião, vem amanhã, vem depois. Resumindo, andando em passos lentos. Porém, eu creio que até o final desse governo, alguma coisa mude para, assim, definitivo, e que fique uma coisa assim, o espaço tal de economia solidária, de artesanato e tudo, era isso. E desenvolvimento, para a gente poder ensinar o pessoal. Porque muitos querem aprender. Curso ali, e formação. Porque a economia solidária é a formação, você passa adiante o que você aprendeu. Porque se você não passar adiante, você morre e acaba contigo. Então, o que você vai fazer? Então, se eu sei, eu quero passar para ti, tu vai passando para ele, e é aquela corrente, é o elo. E muitas vezes nas audiências, sistematicamente, os governos municipais em geral estão presentes, acho que nunca aconteceu de não ter um governo municipal presente, e a gente tem um roteirinho de perguntas para o governo do Estado, né? Por exemplo, para o governo do Estado, olha... Tem uma política pública para a economia solidária nesse município? Né? Como que ela se expressa? Tem legislação que organize esse campo no município em questão? Tem um setor do governo, da administração municipal, qualquer que seja, que responda por essa política, para que o movimento saiba a quem buscar. O que é? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico? A Secretaria do Ambiente? A Secretaria não sei de quê? Quem que o governo definiu na sua estrutura de governança como setor, seja ele secretaria, subsecretaria, superintendência, não importa. Quem decide é o prefeito. Mas ter um interlocutor oficial do município. Então, tem política de microcrédito, tem política para facilitar a vida de cooperativas que tem que registrar os seus alvarás. Ou seja, tem um conjunto de iniciativas, assim, que microcrédito, por exemplo, às vezes a gente está falando de um apoiozinho, né, de uma política pública de fomento à economia popular, de R$1.000 para o empreendimento, de R$1.500, R$2.000. Isso parece bobagem, mas isso destrava certos empreendimentos de uma maneira que a gente nem imagina. Então, tudo isso a gente pergunta
para ajudar o governo a construir os itens daquilo que seria uma política pública. E o né? que o senhor tem analisado aí da relação das prefeituras com a economia solidária? É muito diverso, né? Tem prefeituras que a gente percebe que estão bem mais avançadas, né? Tem legislação municipal em vigor, tem conselho municipal para ajudar a formular as diretrizes da política pública, tem fóruns locais na sociedade civil organizados que pressionam mais a prefeitura. E outros que perguntam o que é economia solidária. E outras que ainda estão querendo saber o que é. Então, quando eles estão querendo saber, já é boa coisa. É boa coisa. Pior que quando nem quer saber. Nem quer saber, não está interessado. Antônio Oscar, queria que você falasse um pouquinho aqui do governo do Estado. A que instância está ligada a economia solidária? Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, a exemplo do que acontece em termos federais, a economia solidária está ligada à Secretaria de Trabalho e Renda, né? E a Secretaria também a qual está vinculado o Conselho Estadual de Economia Solidária, né? Então, o que a gente tem buscado na relação com o governo, na realidade, é o que a gente chama do processo de institucionalização, né? O que a gente cobra do governo é que ele reconheça esta economia. Reconheça de que maneira? Garantindo, como o deputado falou, na sua estrutura de gestão, um órgão, pode ser uma secretaria, uma subsecretaria, uma coordenadoria, que tenha a identidade da economia solidária, onde o movimento de economia solidária, seja ele estadual, né, ou federal, ele possa dialogar a questão da política, né? E dentro desta política, tem alguns eixos que nós consideramos que são fundamentais, né? Uma política, por exemplo, de formação, né? Como a Dora falou, quer dizer, então a economia solidária vem com uma outra lógica, né? A sociedade, nós todos os dias, somos, né, catequizados dentro da lógica da economia de mercado, né? Então é necessário que a gente tenha algum espaço onde a gente perceba, aprenda, né, e reveja e descubra que tem outros valores que a gente pode produzir, se relacionar, que não reproduz a lógica do capital. Então, uma política de formação. Por exemplo, a nível federal, né, teve um programa chamado Cefes, que é o Centro de Formação em Economia Solidária, né? Do ponto de vista de comercialização, né? Como a Dora também já chamou a atenção. Quer dizer, então, se eu produzo alguma coisa, eu preciso comercializar. Então, eu tenho que ter a garantia de espaços onde eu, que produzi, preciso comercializar. Seja Inclusive, um espaço... foi tema de um projeto de lei aqui. Já foi aprovado, deputado? Esse projeto de lei que garante os espaços? Sim, já foi aprovado. É um projeto da deputada Márcia Giovanni, do qual eu sou coautor também. São dois autores, o Márcia e eu. Então, esses espaços... Ele reserva esses espaços em feiras, em eventos do Estado para a comercialização dos produtos de economia solidária. Então, esses espaços podem ser itinerantes, pode ser uma feira, como podem ser espaços fixos, né? Como os centros públicos e tal. A outra questão diz respeito do ponto de vista das finanças solidárias, né? Quer dizer, todo mundo que produz precisa de ter recursos, né, para implementar a sua produção, para poder facilitar a sua comercialização. Então, esta é uma outra política que a gente... E a outra é a questão da legislação, né? Então, na medida, então, eu preciso ter uma lei de fomento de economia solidária, eu tenho que ter um fundo de economia solidária, eu tenho que ter um conselho de economia solidária. Então, hoje... Um sistema, na verdade, né? O que o movimento busca, na sua relação com o governo, é este reconhecimento de que essa economia existe e que ela precisa ser valorizada, reconhecida, como a economia do mercado acaba sendo feita. Também teve um projeto de lei que criou o fundo. Sim, esse já está em vigor. E né? de onde viriam os recursos para o fundo, deputado? Tem várias fontes possíveis, né? Tem doações, tem convênios com o governo federal. Aliás, sobre o governo federal, eu faço questão aqui de registrar. Na estruturação da economia solidária, nós tivemos uma perda na esfera nacional, né? No governo federal atual, que eu considero ilegítimo, né? A Senais, que era a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que era um órgão de primeiro escalão vinculado à Presidência da República, não é isso, Antônio? Não, ao Ministério do Trabalho, ela foi extinta e transformada numa subsecretaria. Então, assim, do ponto de vista do lugar institucional que esta política... Houve uma perda, não tenho dúvida que houve uma perda. Mas, além disso, eu queria dizer o seguinte, o Antônio Oscar tocou num assunto
que eu não quero que a gente termine o programa sem colocar em evidência, que é a formação dos empreendedores, né? Por isso que nas audiências públicas, por onde a frente tem circulado, esse ano já fizemos em vários municípios, vários. Petrópolis, Volta Redonda, Campos, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Caxias, Nilópolis, em vários, no Rio de Janeiro nem se fala, enfim. Então, mas nós temos feito um esforço para trazer para as audiências também profissionais, pesquisadores, professores das instituições de ensino superior. O pessoal da UERJ tem vindo, da UF, do Instituto Federal Fluminense de Educação, Ciência e Tecnologia, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Por quê? Porque muitas vezes o empreendedor tem uma boa ideia, tem um bom insight, né? Aquilo tem potencial, mas ele precisa de uma certa expertise que ele ainda não desenvolveu. Então é muito importante que as instituições de ensino superior, que desenvolvem projetos de extensão, por exemplo, né, através dos quais podem fazer um programa de formação continuada, uma qualificação específica, enfim, para ajudar esses empreendedores nas localidades onde as universidades e seus campi estão instalados. Isso é muito importante, ou seja, a dimensão do assessoramento técnico aos empreendedores. Isso é fundamental para que os empreendimentos se organizem melhor. Eu gostaria também de salientar, né, que os fóruns de economia solidária, além de procurar dialogar com o Poder Executivo, a gente também busca dialogar com o Poder Legislativo, né? Então, estamos aqui com o presidente da Frente Parlamentar Estadual, né? Mas a gente tem fomentado a criação de frentes parlamentares municipais, né? Sempre de caráter suprapartidário, né? No sentido de que, né, na realidade, a nossa bandeira é a bandeira da economia solidária e todos os deputados, independentes do partido, são muito bem-vindos desde que, né, venham fortalecer o que a gente acredita como sendo importante para criar essa nova economia. Bacana. Deputado, só antes da gente terminar, eu queria que o senhor comentasse o Plano Estadual de Economia Solidária que foi lançado no mês de junho ou julho agora, faz pouco tempo, né? Foi até um evento no Teatro Municipal, TV Alerj esteve lá e cobriu e tudo. Esse plano o senhor considera que foi um avanço? Eu não tenho dúvida. Isso foi uma construção feita no biênio 2015-2016, no âmbito do Conselho Estadual, né, que tem representação governamental, tem representação da sociedade civil e também tem representação aqui do Parlamento, né? Eu sou conselheiro estadual representando a Alerj. Então, houve oficinas temáticas, houve reuniões específicas para discutir as minutas que iam sendo elaboradas ao longo do processo, até que saiu um plano, que é um plano de metas, né? É um plano que apresenta metas que o Rio de Janeiro pode vir a atingir, né, no campo da economia solidária. É um avanço, é muito importante, porque dá uma direção, dá um certo prumo, né, a política pública do setor. Então, acho que foi uma construção coletiva bem sucedida, né? E, portanto, é importante ressaltar que é um documento de política pública que o Rio de Janeiro hoje tem, né? Obrigada, deputado. Obrigada, Antônio Oscar. Obrigada, dona Prazer. Dora. Obrigada, senhor. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Até a próxima, TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.